Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos dar início hoje a um estudo que eu estou chamando de estudo panorâmico, né? Talvez muitos irmãos que estão vindo hoje vão ficar meio decepcionados, não vão querer vir na próxima terça. Porque o estudo é panorâmico. O intuito desse estudo é dar a vocês uma visão global do livro. O que acontece do capítulo tal, do capítulo tal, entendeu? Então nós vamos dar esta visão global. Quem sabe depois, se ficar muito interessante, a gente entra no texto propriamente dito, mas não é um estudo que a gente vá examinar os textos, versículo por versículo, capítulo por capítulo. É mais uma visão panorâmica para que vocês saibam o que acontece no livro do Apocalipse, para ficar mais claro para os irmãos. Então, por isso que eu estou dizendo que talvez alguém que vê hoje pode dizer, não era isso que eu esperava, né? Não tem problema. Vamos ler Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Amado e querido Salvador, Pai de toda bondade, graça e misericórdia, queremos te louvar, te bendizer, por mais este momento em que nos permite estar na tua casa, para te adorar, para prestar o nosso culto de gratidão. Que tua mão abençoadora seja sobre nós, sobre toda a congregação nesta noite, que o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, seja derramado sobre todos nós, nos perdoe, e que o Senhor possa abrir as nossas mentes nessa noite, para o entendimento da tua palavra. Pai querido, eu te peço isso e oro agradecido no nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, hoje vocês vão ter experiência da proposta do estudo. Se não gostarem, não tem problema. Não sei se vou agradar a todos, né? Mas é uma proposta um pouco diferente e talvez vocês gostem. Este livro, o livro do Apocalipse, ele é considerado o livro mais misterioso das Escrituras, né? E, por estranho que pareça, né? Embora ele seja considerado o livro mais misterioso, o nome dele contradiz isto, né? O nome é Apocalipse, que significa revelação. Revelação. Tanto que na Bíblia em inglês você não vai encontrar livro do Apocalipse, você vai encontrar livro da revelação, do Revelation Book. Então deveria ser um livro de revelação e não um livro de mistério, né?
de coisas assim difíceis. Isto vem, o termo, a palavra, ela é formada por rapó e kaluma, que é véu. Então, significa tirar o véu, ou revelar, desnudar, mostrar. Muito provavelmente esta era a intenção quando Deus dá estas revelações a João, lá na ilha de Patmos. Mas, embora ele seja o livro da revelação, nós realmente não podemos deixar de entender que ele não é um dos mais fáceis nas Escrituras. É muito difícil de entender, e hoje, basicamente, o que eu vou passar para os irmãos vai ser exatamente os 4 modos de interpretação do livro do Apocalipse. E vocês vão saber de algumas interpretações que vocês nunca pensavam, né? Porque a gente cresce na igreja, a gente cresce de acordo com a doutrina da igreja, com a interpretação que a igreja nos dá desde que nós somos crianças das Escrituras, né? Mas outras pessoas vieram de outros ramos, né? Então, o que a gente pensa aqui não significa que todo mundo pensa igual a gente no mundo inteiro. Então, há muitas interpretações aí diferentes para muitas coisas, né? Então, é um livro complicado, enigmático, mas é um livro que está aí. Foi nos dado como um livro de revelações, de coisas, né? E vamos tentar, pelo menos na cabeça dos irmãos, eu pensei nesse estudo panorâmico, até se formos dar prosseguimento a esse tipo de estudo do Apocalipse, pelo menos agora os irmãos terão uma visão do que acontece no livro, né? Então, como eu disse aos irmãos, existem 4 abordagens diferentes acerca do livro do Apocalipse. 4 escolas, vamos assim dizer, de interpretação. E elas são as seguintes, se alguém está anotando, é a preterista. Eu prometo que a semana que vem vai ter PowerPoint. Vai ter? Tá bom. Como um bom professor, eu tenho que entender que você ouvir, aprende mas quando você ouve e vê, aprende mais. Quando você ouve, vê e faz, aprende mais ainda, né? Então, semana que vem vai ter. Mas hoje, basicamente, o que você precisa é escrever essas 4 abordagens. Então, preterista, historicista, idealista e futurista. Deu para anotar? Preterista, historicista, idealista e futurista. Então, os preteristas, eles, quem é adepto desta interpretação, desta abordagem interpretativa, o nome já diz, pretérito, né? Vem de pretérito, passado, né? Então, o que esse grupo aqui, ou que os defensores desta teoria pensam, é que a maior parte do livro do Apocalipse já se cumpriu nos primeiros anos da história da igreja. Então, isso já aconteceu lá no passado, né?
Então, quando eles pegam esta expressão aqui no livro, no caso, em 1,19, escreve, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então veja que eles pegam essa expressão como uma referência ao estado contemporâneo das coisas na igreja e no mundo naqueles momentos, os eventos que acontecem ali naquele início, naquele primórdio da igreja. E aí, sim, claro, que se você for pesquisar toda essa escola, não estou aqui para dar detalhes e detalhes de interpretação, mas, por exemplo, eles entendem, com base nessa teoria, que boa parte do livro representa de forma simbólica aí a perseguição de Nero e a rebelião judaica que acontece aí nos primeiros tempos da igreja. Os irmãos sabem que a igreja, ela nasce já com Jesus sendo perseguido, morto. Depois há uma perseguição. A perseguição que se segue depois disso da igreja é de ordem judaica, né? É de ordem judaica. Então, a gente vai ver isso no livro de Atos dos Apóstolos. Então, Paulo chegava num lugar, era perseguido, ia para outro lugar, era perseguido. E vocês vão ver lá pelo livro de Atos dos Apóstolos que essa perseguição, ela era por conta de judeus. Paulo chegava para pregar o evangelho, os judeus se levantavam contra ele, aí ele tinha que fugir, outra hora foi apedrejado até, enfim. Mas há um momento em que esta perseguição, ela vai chegar ao núcleo do império. Ela vai chegar ao núcleo do império. E isso se desencadeia aí, basicamente, de modo mais efetivo, com Nero. Nero põe fogo lá em Roma, e aí quando o povo se levanta contra ele, se revolta contra ele, ele acha um culpado. Foram os cristãos. E aí começa-se então uma perseguição imperial contra o cristianismo. Haviam outras razões? Haviam outras razões para essa perseguição. Uma delas era o fato do cristianismo destruir toda a base piramidal, vamos assim, não digo piramidal, mas toda a base, a estrutura da sociedade romana. Por quê? A sociedade romana era dividida. Ela tinha lá os nobres, tinha os homens, os intelectuais, né, que eram os filósofos, os escritores, o pessoal da música, aquela coisa toda, ia descendo a base da pirâmide. Só que a igreja, ela tem uma proposta diferente disso, ela não tem ninguém no topo da pirâmide. Então, na igreja, o nobre sentava do lado do escravo. E se duvidasse, o escravo era o pastor da igreja, onde o nobre era só membro. Então, o cristianismo vem bagunçar isso. Isso aparece um pouco, dá para perceber isso um pouco na carta que Paulo escreve a Filemão. Ele escreve a um senhor de escravos, dizendo que o escravo dele, que tinha fugido, roubado ele, parece-nos que roubou ele, tinha se convertido e agora ele não voltava mais como um escravo, ele estava voltando como irmão. Então havia essa mudança, essa destruição dessa estrutura de sociedade, e isso dificultava para o Império Romano manter os papéis, né? Principalmente daqueles que estavam na cadeia de comando em cima.
Então, há essas perseguições que vão ser desencadeadas mais efetivamente com Nero, e, em contrapartida, a gente vai ter inícios de rebeliões da parte judaica, né? Então, essa interpretação preterista, ela pega boa parte do livro do Apocalipse e relaciona exatamente com esse período e com essas ações que estão acontecendo aí da perseguição imperial. Por exemplo, lá em Apocalipse 17:10, se alguém puder ler o texto aí. O povo gosta de Apocalipse, viu? 17:10. Isso. Está lá. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um já é, o outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Então, por exemplo, estes 7 reis, de que Apocalipse 17:10 está dizendo, para este grupo de interpretação preterista, eles vão relacionar com os imperadores Augusto, que foi o grande, né? Tibério, Gaio, que era o Calígula, Cláudio, Nero, Galba e Otto. Então eles vão dizer que estes reis que João escreveu ali, nessa porção, nesse momento aí no texto, são esses imperadores. Então veja que eles estão fazendo com que o livro do Apocalipse aconteça na sequência de Jesus. Então Jesus sai, deixa a igreja, as coisas começam a acontecer, eles entendem, então, que esses acontecimentos que o Senhor Jesus revelou a João eram para aqueles tempos. Isso talvez vinha exatamente desta mentalidade veterotestamentária, né? Porque tem muita gente que acha que as profecias são sempre para o futuro. Mas os irmãos sabem que o futuro não existe, né? O futuro não existe. No dia que ele existe, ele já não é futuro, ele é presente. Né? Na hora que ele acontece, ele vira presente, ele não é futuro. Então o futuro você nunca alcança, porque ele é futuro, você não chega lá nunca. Quando você chega, ele é presente, ele deixou de ser futuro e passou a ser presente. Então, assim, às vezes também complicado você entender que toda profecia que foi dada, é como se Deus estivesse dizendo assim, ô Daniel, fala para o povo aí que vai acontecer aí 70 semanas são determinadas sobre o seu povo, mas fala para eles o seguinte, guarda tudo isso aí, isso só vai acontecer daqui 2, 3 mil anos atrás. Então por que ele falou lá? Né? Então é claro que a profecia, ela tem um pouco desta ação temporal. Né? A maioria das profecias, por exemplo, do Antigo Testamento já se cumpriram. Talvez menos de 1% das profecias do Antigo Testamento podem ser consideradas como futuras. As outras se cumpriram naquele período histórico da nação de Israel. Então, esses preteristas, eles talvez tenham esse tipo de entendimento. Poxa, Deus não vai lá incomodar o João na ilha de Patmos, dar uma revelação dessa para um negócio que a gente nem vai ver se vai acontecer ou não. Então, em função disso, eles entendem que quando aqueles acontecimentos aconteceram pós Cristo, né, e período apostólico aí da igreja, e dessas perseguições, então esse pessoal que já hoje em dia se debruça sobre o Apocalipse diz, não, Deus estava falando desse negócio aqui. Esses reis eram os imperadores e tal. O número da besta para eles, por exemplo, 666, número do meu telefone,
valor numérico total de Nero, César, escritos em caracteres hebraicos. Aliás, essa história de colocar, de calcular o 666 em nomes, né? É complicado, né? Porque dizem que lá na coroa papal tem uma expressão em latim, né? Vicarius Filii Deo, ou vigário, filho de Deus. Isso em latim. Então, eles somam lá as letras, né? E daria 666. Mas, pasme, irmãos, tem muita coisa que, se usar esse método, dá 666. Se duvidar, talvez até o seu nome, viu? Já tem o meu telefone, que é 666. Então, isso também é outro problema na questão de interpretação do livro do Apocalipse. A gente vai encontrar muitas coisas assim. Então, esses são os preteristas. O que fazem os preteristas? Como eles veem o livro do Apocalipse como algo que aconteceu nos primeiros séculos da igreja. Que aconteceu no primeiro século da igreja. Claro, se a gente fosse falar só sobre preterismo, aí ia ficar dizendo, olha, ele acha que isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo, isso é aquilo. Não é o nosso objetivo, até porque não é essa linha de pensamento que nós vamos seguir. O segundo grupo, ou a escola de interpretação, são os historicistas, ou às vezes chamados de presentistas. Então nós falamos do grupo que considera o passado, agora vamos falar do grupo que considera o presente. Essa linha de pensamento diz o seguinte, que o livro do Apocalipse, tudo que está relatado no livro do Apocalipse, cobre a história inteira, desde os dias apostólicos até o fim dos tempos. Então, vamos diferenciar um do outro para que você não se confunda, né? Os preteristas, aconteceu aqui nos tempos apostólicos. Os historicistas, começa acontecendo nos tempos apostólicos e vai até a volta de Jesus, vamos assim dizer. Todo o período, desde do começo da história cristã até o final dos tempos, é disso que o livro do Apocalipse está tratando, está falando. Deu para entender a diferença de um para o outro? Um aconteceu lá já. Outro aconteceu lá e continua acontecendo e vai continuar acontecendo até o final, ou seja, cobrindo todo esse período do que nós podemos chamar de a história humana. Há um doutor, um estudioso, né, chamado Guinness. Ele foi o divulgador desta teoria nos últimos anos. Então, o que ele faz? Ele vai pegando todas as visões que João tem no livro, os selos, as taças, né? E ele vai encaixando isso nos sucessivos momentos históricos. Ele vai encaixando isso dentro da história humana, né? E ele pega uma parte final do livro do Apocalipse que ele acha, ou que ele diz que está reservada para ser cumprida quando acontecer a volta de Cristo. Mas o resto vem se cumprindo. Então, quando tinha alguém lá atrás que dizia assim, olha, o Nero era a besta, né? O outro vai dizer assim, não, era o Hitler. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, do que eu estou falando. Então, para essa escola de interpretação, o livro do Apocalipse, na verdade,
é uma descrição histórica de séculos de história que já foram determinadas por Deus. Lembram do sonho de Nabucodonosor? Já leram esse texto? Se não leu, depois chega em casa e você lê lá. Abre o livro de Daniel, deve ser lá pelo capítulo 2, mais ou menos, não sei. O Nabucodonosor sonha com uma estátua. Era uma estátua grande. Diz que a cabeça era de ouro, o peito era de prata, o ventre era de bronze, as pernas de ferro e os pés era ferro misturado com barro. E Nabucodonosor estava olhando para aquela estátua, de repente uma pedra vinha, havia sido cortada de algum lugar sem auxílio das mãos, e batia nos pés da estátua. Não batia na cabeça, não batia nos pés da estátua. E destruía a estátua ia se destruindo, virava pó, sumia. E a pedra caía e começava a crescer e enchia toda a terra. Né? O Nabucodonosor fica extremamente apavorado com esse sonho. E eu penso que é diferente do que às vezes a gente, quando lê o texto, entende, né? Que ele sonhou isso uma única vez e ficou doido daquele jeito. Porque ele fica doido. Ele chama os magos e diz: se vocês não interpretarem, vão matar vocês, a família de vocês, tudo. Então, eu acho que para o rei chegar a esse estado de loucura, era porque o sonho se repetia. Noite após noite, ele tinha aquele sonho assustador, acordava, não sabia o que era, talvez tinha poucas imagens na sua cabeça. Eu sou assim, né? Eu sonho, depois que eu acordo, eu falo: puxa, eu sonhei hoje, o que eu sonhei hoje? Eu não lembro. As mulheres são mais de sonhar do que os homens, né? E aí, ele acorda, sabe que ele teve um sonho, é um sonho assustador. O que ele imagina? Alguma coisa ruim vai acontecer no reino, e eu preciso saber o que é. E isso perturba, ele vai ficando doido dentro de casa, né? Começa a chutar o cachorro, ele está com a empregada. Chama os sábios que ele tinha na Babilônia e diz assim: olha, eu estou tendo um sonho. E aí os sábios dizem: não tem problema, nós somos peritos em sonhos. Se eu conte o sonho, nós vamos dizer o que significa. Ele diz: mas não lembro o sonho. Bom, se eu não lembro o sonho, como é que a gente vai interpretar? Não sei. Eu quero que vocês digam o que eu sonhei e qual é a interpretação do sonho. E eles disseram para ele: não tem ninguém entre os seres humanos que possa dizer o que o senhor está sonhando de noite. Isso não existe, rei. O senhor está exigindo de nós uma coisa que não é possível de fazer. Ele falou: pois é, mas se vocês não fizerem isso, vai morrer todo mundo. Esta morte chega a Daniel, porque Daniel fazia parte do grupo dos sábios. E aí chamam o Daniel chega lá e diz: não, rei, fique tranquilo. Eu vou orar a Deus, Deus vai me dizer, vai me mostrar qual foi o sonho e qual é a interpretação. Daniel ora a Deus, dorme e tem o sonho de Nabucodonosor. Então ele volta e diz: rei, é o seguinte, o senhor sonhou com essa estátua. E quando você olha para a estátua, o que você percebe? Ouro é o metal mais precioso que a gente tem, né? Ainda hoje. Ouro, depois já vira prata. A prata vira bronze. O bronze vira ferro. E o ferro vira barro. O que a estátua representa é uma deteriorização do governo. Então ele diz: a cabeça de ouro é você. Você é o grande rei de Deus. Meio que dizendo assim: não vai haver alguém tão poderoso, com tanto poder como o senhor tem. Mas depois de você, vai vir um governo mais fraco. E depois desse governo, um outro mais fraco. E depois desse, um outro mais fraco. Né? E é estranho porque as pernas é talvez metade do nosso corpo, com exceção de algumas pessoas que não são... como é que é? Que não tem as medidas proporcionais, porque tem gente que tem mais perna do que corpo, tem gente que tem mais corpo do que perna. Você nunca reparou isso? Repare.
Mas não ria, viu? Porque às vezes alguns são esquisitos. Eu não sei se eu tenho mais perna ou mais corpo, não sei. Eu preciso olhar no espelho. Mas as pernas são praticamente metade do corpo. Então você está pensando num governo que vai ocupar quase que metade desse período de história de que Deus está falando na estátua. Estou falando isso só para os irmãos perceberem essa questão histórica. E aí, então, nós temos o governo de Nabucodonosor, depois nós temos o governo que foi o Medo-Persa, depois nós temos o governo grego, depois nós temos o governo romano, que é o mais longo, e tem um último governo lá que é uma mistura de governo romano, mas com alguma coisa mais flexível, que alguns acreditam seja um modelo de democracia, né? Que é um governo que não é ditador, tem alguma coisa mais flexível, mais maleável, que seria a presença do barro lá. Ok. Quando Deus dá essa visão para Nabucodonosor, ele está narrando o que vai ser alguns séculos da história humana. Ele descreve os impérios que virão após o Império Babilônico. Isso quer dizer o quê? Que Deus conhece a história, ou que Ele dita a história como ela vai acontecer. A história não seria escrita dia a dia por nós. Ela está determinada por Deus. E há muitos detalhes ali, históricos, que realmente acontecem. E depois há outras visões que Daniel tem com os animais, que descrevem mais detalhes desses impérios. Os historicistas, eles entendem isso, que quando Deus deu a revelação a João do Apocalipse, ele está descrevendo a história humana ali no livro. Como ela vai acontecer. E vai acontecer. Porque está determinado para acontecer. Né? Então, ela é uma história divinamente pré-descrita, que tem o seu marco no ano 96 depois de Cristo, que é o tempo em que o João vê isto, né? E ele vê lá na ilha de Patmos, no ano 96, ele falou, e tudo isso vai acontecer daí por diante, então eles vão interpretar o livro aí, os seus símbolos e tudo, como os acontecimentos econômicos, políticos, eclesiásticos, né? E as cifras, os números, o código, tudo isto eles colocam nesse período histórico, né? O problema é assim, se a história, se as interpretações que eles vão encaixando for chegando perto dessa parte final e Cristo não vem, né? Aí vai ter que haver um realinhamento. Não, isso aqui que a gente falou que era acontecer aqui, não aconteceu aqui, aconteceu aqui, né? Vai ter que esticar a história aí do livro. Então é uma interpretação complicada, porque ela só seria possível fazer depois que a história toda terminasse. Toda a história humana terminasse, você daria para encaixar item a item. Então eu, por exemplo, nessa escola, posso estar num período dentro do livro, o nosso século XXI pode estar num período dentro do livro, que já esteja muito próximo da vinda de Cristo. Mas se Cristo demorar mais um século para vir, aí como é que vai preencher isso aí? Né? Muito bem. Aí temos os idealistas. Os idealistas, eles não têm nenhuma visão histórica do livro. Eles não têm nenhuma visão histórica do livro. Eles não acham, eles não entendem que o livro do Apocalipse esteja falando de questões históricas.
Eles consideram o livro simplesmente como um livro que estabelece realidades espirituais. Por isso o termo idealistas, né? Então, para eles, não tem nada a ver com eventos atuais, passados ou futuros da história humana. Não tem nada a ver com isso. O que o livro está apresentando, ou está tentando estabelecer, são princípios espirituais. Os símbolos que nós vamos encontrar no livro não tem nada a ver com nada histórico, mas unicamente com estes princípios, né? Então, o que, assim, vamos dizer assim, no bojo mais amplo dessa interpretação idealista, estaria, por exemplo, a maneira, o Apocalipse estaria nos mostrando, por exemplo, uma grande batalha entre bem e mal. E isso não tem nada a ver com a história. É um plano, vamos dizer assim, espiritual. No plano espiritual, há uma batalha entre bem e mal, e essa batalha entre o bem e o mal é o que o livro está descrevendo. E aí eles vão achar os significados para todos essas figuras, esses símbolos que são apresentados no livro. Então, para eles, é uma representação simbólica de grandes princípios. Uma representação simbólica de grandes princípios que devem nortear a vida espiritual da igreja. E, em último lugar, temos os futuristas. Então, fomos no passado, fomos no presente, que é aqueles que entendem que o livro está acontecendo ainda. Passamos pelos idealistas, que levam isso para o campo das ideias, não tem nada a ver com histórico. Agora vamos falar do grupo que acha que o livro do Apocalipse é para o futuro. Então não tem nada a ver com os apóstolos, não tem nada a ver com o tempo presente. Ela é uma visão futurista. Então os futuristas, eles consideram a maior parte do livro como que sendo algo que vai acontecer no futuro, no final da história humana. No final da história humana. Ou seja, no final da era presente em que nós vivemos e o que vai acontecer depois disso, né? Porque a estátua, vamos voltar lá para a estátua, a pedra que foi lançada contra a estátua, foi cortada sem auxílio de mãos, seria Cristo. E Cristo vem para destruir todo e qualquer governo humano e implantar o governo dele, que a pedra cresce e enche toda a terra. Então vai haver um momento na história em que o governo humano vai desaparecer e o governo de Deus vai ser estabelecido. Esse é o final lá da interpretação da estátua do sonho de Nabucodonosor. Então, os futuristas entendem que é ali que começa, é ali que está relacionado, então, o livro do Apocalipse. Alguns vão misturar aí, alguns dos futuristas, eles misturam essa interpretação futurista com a preterista. Por exemplo, eles vão pegar lá o capítulo 2, o capítulo 3, que são as cartas às igrejas, e vão dizer que cada igreja representa um período histórico da igreja na face da terra. Então, já é uma mistura de modelo de interpretação, né? Não sei se vocês já ouviram algum estudo do Apocalipse
que apresenta dessa forma, né? A igreja de Éfeso representa o período apostólico, a igreja não sei o quê, o período tal, período tal, período tal, só que são só 7 igrejas. Então se cria 7 grupos históricos aí, né? E que também fica difícil, porque em algum momento da história vai ficar vago, né? E alguns chegam a dizer assim, nós já estamos vivendo o período da igreja de, sei lá, de Laodiceia e tal. Quando a gente trata com símbolos nas Escrituras, é possível se fazer muita interpretação. Esse é um perigo. Não é o caso aqui, mas há uma matéria que a gente tem nos seminários de teologia. Aliás, é uma matéria que transcende a teologia. Ela também está na teologia, mas ela transcende a teologia. Chama-se hermenêutica. Então, quem faz direito, por exemplo, vai aprender hermenêutica. Porque a hermenêutica é uma ciência, vamos assim dizer, que ensina você a interpretar um texto. Então, o advogado ele tem que interpretar a lei. Então, ele vai estudar hermenêutica na faculdade de Direito, né? E outras áreas das ciências que vão usar a hermenêutica. Então, nós temos a hermenêutica que nós chamamos de hermenêutica bíblica, né? E dentro da hermenêutica bíblica, nós vamos entender que não há só uma maneira de interpretar o texto sagrado. Por que não? Porque a Bíblia, ela não tem o nome de Bíblia por acaso. O termo Bíblia, no original grego, significa biblioteca ou coleção de livros. O que ela está dizendo? Por que tem esse nome? Porque na Bíblia você tem diversos gêneros literários. Você não tem um gênero literário. Por exemplo, se você pega um livro de romance, que a pessoa fica contando historinha e tal, é um gênero literário. Mas a Bíblia não é assim. Então o que você tem na Bíblia? Você tem história, livros que são puramente históricos. Você tem livros que são poesia. Você tem profecia. Você tem as cartas, que contém o ensino doutrinário dos apóstolos. Então, são gêneros literários diferentes. E não pode se empregar para todos estes gêneros uma única regra de interpretação. Você tem que interpretar de acordo com o gênero literário. Quais são as regras para interpretar um fato histórico? Uma das coisas que você vai lembrar num fato histórico é que, num livro histórico, você não pode fazer doutrina. A igreja primitiva vendia tudo, dividia com todo mundo. Irmão, a igreja tem que ser assim. Não está dizendo que a igreja tem que ser assim. Aquilo é uma narração de um fato histórico. Dizia que a igreja vivia assim. Mas não é um mandamento que nós temos que viver assim. Até porque o sistema comunista deles lá, para quem não sabe, que era um sistema comunista, não funcionou. Não funcionou. Como é que a gente sabe que não funcionou? Porque Paulo vai sair mundo afora pedindo oferta para ajudar a igreja pobre que ficou na Judéia, porque venderam tudo, dividiram tudo e ficaram pobres. Entendeu? Quando você vai para um livro poético, por exemplo, você vai entender que aquilo não são palavras de Deus para nós. A poesia é a palavra do homem para Deus. E às vezes tem gente que vai lá no Salmo e diz, olha, Deus está falando aqui. Não, não é Deus que está falando, é Davi. Por exemplo, Davi fala assim, não retires de mim o seu espírito. Isso não é uma doutrina.
Isso era o sentimento de Davi, de um homem que viu o espírito sair de Saul. E Saul ficou doido. E ele tinha medo que aquilo acontecesse com ele. Se não faça isso comigo. Mas a gente não pode pegar essa palavra de Davi e dizer assim, olha, o Espírito Santo sai, volta, sai, volta, sai, volta. Porque é um livro histórico, é um livro poético. Mas se você quiser acreditar nisso, você então tem que pegar outros salmos. Salmos, por exemplo, que diz assim, bem-aventurado os que pegarem os seus filhos babilônicos e arremessarem ele contra as pedras. Então, matar o filho do inimigo é uma maravilha, porque está lá escrito no Salmo. Então, isso não é doutrina, era o sentimento do salmista com relação ao inimigo. Então, a regra de interpretação para a poesia tem que entender que aquilo é poético. Tem até elemento figurativo na poesia, não é? Quando você fala que a mulher é uma flor, isso é um elemento. Oséias tem aquelas. Então, aí você vai no livro profético, o livro profético já tem muito simbolismo que precisam ser interpretados. Então tem um leão, um urso que tem duas cabeças. Aquilo é um símbolo que precisa ser traduzido em uma realidade, do que ele está falando ali. Então, é outra regra de interpretação, é outra maneira de enxergar isso. Então, nesse caso aqui, os futuristas, eles misturam dois métodos de interpretação. Uma parte é, vamos dizer assim, profética, cheia de simbolismo. Não, mas tem um pedaço aqui do livro que é histórico. Está narrando aqui o período histórico da igreja. Então eles dizem, capítulos 2 e 3, estágios sucessivos da história da igreja. No capítulo 4, aí já começam as visões, até o capítulo 19. E esse período aí do capítulo 4 até o 19, eventos que ocorrerão pouco antes da volta de Cristo. Capítulo 20, levando-nos através do milênio até o juízo final da humanidade. E os dois últimos capítulos que estão falando então do novo céu e da nova terra. Qual das quatro nós vamos adotar? Assembleiana. É verdade. Eu aprendi, fazendo um curso com o Dr. Shedd, que a teologia ela não é feita só nas Escrituras. E o dia que ele falou isso em sala de aula, eu falei, como assim? Teologia? Isso não. Teologia tem um tripé: Bíblia, tradição eclesiástica e cosmovisão. Traduzir isso uma linguagem mais clara para os irmãos. Que quando você faz teologia, você envolve as Escrituras, porque não dá para fazer teologia sem ser com as Escrituras, mas envolve a tradição da sua igreja, ou seja, como você aprendeu a interpretar a Bíblia. Se você cresceu numa igreja de Assembleia de Deus, por exemplo, você vai aprender certas coisas e vai achar que aquilo é verdade, até um dia que alguém chega, não, mas a gente não é isso que está aí. Entende? E a outra é a cosmovisão, que essa é a minha visão pessoal de mundo, de vida. E isso vai variar de pessoas a pessoas. Por exemplo, um cara que faz psicologia, ele vai interpretar, ele vai olhar para certos textos da Bíblia de uma maneira diferente do que um pedreiro faz. E isso vai influenciar na maneira como ele interpreta. Então, teologia tem um tripé aí que não é fácil. E essa questão da tradição da igreja é complicada. Qual dos quatro interpreta, então, verdadeiramente o livro? Vamos fazer algumas eliminações. Vamos eliminar os idealistas.
Por quê? Porque a gente olha para o livro de Apocalipse e é difícil você não crer que, na sua maior parte, aquilo é profético. É difícil você acreditar que aquelas figuras todas que acontecem no livro está no campo das ideias somente, que não sejam profecias, né? E elas são muito parecidas com as profecias do Antigo Testamento, o livro do Apocalipse. E assim, irmãos, esse negócio de Antigo e Novo Testamento é complicado, porque assim, no Novo Testamento a gente diz que começa com o nascimento de Jesus, né? Mas você tem que entender, o cara até hoje ele tinha o Antigo Testamento, pensava sobre o que acontecia no Antigo Testamento, interpretava de acordo com as Escrituras do Novo Testamento. Não é porque Jesus nasceu hoje que ele parou de pensar diferente. Então, até ter novas Escrituras, novos escritos, que são as cartas dos apóstolos e aquela coisa toda, é que você começa a ter uma mudança de pensamento. Mas esse Antigo Testamento, ele entra aí na história, nos primeiros anos aí, talvez até primeiro século da igreja, essa ideia. Então, a relação do Apocalipse, que foi dada a João num período que não tinha essa formação de pensamento neotestamentário do Novo Testamento, né, ela é muito parecida aí com as profecias do Antigo Testamento, com o modelo profético, né, de livros proféticos do Antigo Testamento. Então, isso é difícil de você tirar esse elemento profético do livro do Apocalipse, como os idealistas querem fazer, né? Aí você teria que voltar lá no Antigo Testamento também e idealizar tudo aquilo que foi falado lá, né? O preterista. O que nós teríamos contra o método preterista? O que é o preterista? É lá do passado, né? Tá, então tá bom, vocês estão ligados. Aqueles que acreditam que tudo foi cumprido durante a primeira era da igreja. Porém, nós vamos encontrar no livro do Apocalipse certas coisas que ainda não aconteceram. Ainda não aconteceram. Não ocorreram. Então, fica difícil enquadrar todo o livro do Apocalipse lá no primeiro período da história da igreja. Porque vai chegar em algumas partes que não tem como encaixar lá. Não aconteceu ainda. Né? Não aconteceram ainda. Algumas dessas colocações deles não vão se encaixar, tá bom? Então, alguns dessa escola preterista, eles permitiram, então, um cumprimento histórico até a queda do Império Romano no século V. Porém, permanece o fato de que, nessa teoria, o livro do Apocalipse hoje não tem outro valor além de falar que tudo aquilo que está lá aconteceu até o século V. E aí fica difícil algumas falas dentro do livro, que fala do tempo do fim, que vai acontecer lá no fim e tal. Então, a história toda acabou ali no século V com o Império Romano. A outra, nós falamos de qual? Nós falamos da idealista, falamos da preterista, vamos falar do historicista, ou presentista, né? Então, os presentistas, os historicistas, nós vamos ter dificuldade com essa linha de interpretação. Por quê? Por exemplo, os selos,
representam a queda do Império Romano. As trombetas, nessa interpretação dele, as invasões bárbaras. E o surgimento do islamismo, as invasões de Maomé, isso até o século XI. A besta, nessa interpretação histórica aí, né, que está acontecendo na história, seria o papado do século XVI. Né? As taças são os juízos sobre esse papado que vem na forma do maometismo no século XIX. Então, só para vocês terem uma ideia como eles vão encaixando isso ao longo da história. Só que a história não terminou. A história não terminou. E o que vem depois? Não tem no livro do Apocalipse? E se estourar uma terceira guerra mundial? Onde que eles vão enquadrar isso no livro do Apocalipse? Se eles já enquadraram tudo ao longo da história. Então, esse é o grande problema desta linha de interpretação. Sem contar que ainda há um agravante aí, que são as divergências de opiniões dentro da linha de interpretação. Eles têm divergência quanto aos símbolos, aos números, às formas, às forças da natureza, às cores e tal. Então, tem vários pensadores aí dessa linha de interpretação que eles mesmos não concordam entre eles. Ok? Por exemplo, Eliot vê no sexto selo uma referência a Constantino. Faber diz que foi a primeira Revolução Francesa. Porque é histórico, entendeu? Vai aparecendo movimentos históricos, aí você tem que encaixar agora dentro do livro. Às vezes tem que fazer uma releitura e dizer, não, isso não foi lá, isso foi aqui. Então não foi o Constantino, foi a Revolução Francesa. Olha, de Constantino para a Revolução Francesa, quantos séculos o cara avançou na interpretação? Por quê? Precisou dar uma releitura. Né? A estrela caída do céu, para Bengel, é um anjo bom. Para Eliot, é Maomé. Os gafanhotos, que têm aquele poder de escorpiões durante 5 meses, para Mede, significa 150 anos do domínio dos sarracenos. Mas para Vitringa, eram os godos. E para Césares, os jesuítas. Esse aqui já veio aqui, já bem pertinho aí da idade, quase na idade moderna. Então, sobrou a nossa maneira de enxergar, assembleiana. A interpretação futurista. Então, para nós, a verdadeira interpretação é essa que nós conhecemos como futurista. Isso não significa que concordamos em detalhes com tudo que esta interpretação futurista coloca. Por exemplo, a questão das igrejas representarem períodos históricos. Né? Eu acho que é muito mais fácil no livro você entender que eram cartas literais que Deus mandou João escrever às igrejas, falando do momento que aquelas igrejas estavam vivendo. Para depois ele começar a fazer as revelações futuras para o apóstolo João. Né? Então, essa é a bandeira que nós vamos levar aqui, vamos apresentar essa bandeira futurista. Entendemos, de um modo geral, que é a melhor das interpretações do livro do Apocalipse. É uma interpretação bastante testada, né, e ela sobrevive aí a muitos desses testes. Ok.
devemos submeter apenas essa interpretação apenas a um dos princípios orientadores que julgamos ser observado na interpretação dos símbolos dos livros? Então, a gente tem que tomar cuidado aqui, agora, voltar lá o tema da interpretação, com a exegese que a gente faz dentro do livro. Porque é um livro altamente simbólico. E é complicado. Porque tem gente que pega esse livro, que é simbólico, e transforma, em algum momento, seus elementos em literais, horas em símbolos. Então, por exemplo, Jesus aparece a João, capítulo 1. Diz lá, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha vestes talares, cingido à altura do peito como uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. Da boca saía uma espada afiada de 2 gumes e o seu rosto brilhava como um sol. Isso tem que ser simbólico. Sim. Né? Eu estava no programa de rádio esses dias e acabamos entrando nessa questão e o camarada foi falar do dragão, né? Então, o dragão é o dragão mesmo, de verdade. E o texto diz que é a antiga serpente, Satanás e tal. Então, é um símbolo. Então, o livro é cheio desses simbolismos. Estes simbolismos, eles trazem muitos significados. Por exemplo, essa descrição de Jesus que João faz de forma simbólica lá no livro, cada item desse que ele vai apresentando de Jesus, vai falando de qualidades, ou vamos colocar como qualidades, ou partes de um caráter da pessoa de Cristo, como dignidade, poder, enfim, né? Por exemplo, a espada que sai, a autoridade que Jesus tem de falar e as coisas acontecerem, né? As vestes talares, que podem representá-lo como o nosso sumo sacerdote, ele estava vestido com essas vestes sacerdotais, né? Os olhos como chama de fogo, falando de uma visão da sua onisciência, a capacidade que Deus tem de saber todas as coisas, de ver todas as coisas. Então, não tem como você dizer que isso não é simbólico. Porém, apesar de tudo esse simbolismo, foi Jesus que apareceu para João lá ou não foi? Foi. Ele faz uma representação desse Jesus de forma simbólica, mas foi Jesus que o João viu lá. Ele diz que ele cai aos pés dele. E talvez ali até se cumpra uma palavra que Jesus falou sobre o João, né? Que ele ia viver até que ele voltasse, né? Tem uma palavra de João que ele fala, que o Pedro pergunta assim, e esse daí? O que importa a ele? Ele vai ficar vivo até eu voltar. Então, talvez naquele dia, na ilha de Patmos, se cumpriu aquela palavra de Jesus. Jesus volta, se encontra com João, fazia 60 anos da ascensão de Cristo aos céus, ele volta na ilha de Patmos, João vê ele, e logo depois disso, João vai ser morto, né? Ele vai morrer lá. Ele não é morto, ele morre, né? Então vamos examinar o livro e vamos anotar, à medida que nós examinamos, nossas descobertas e vamos preparando uma análise com base nessas descobertas, né? E aí, o que eu vou trazer aos irmãos na verdade, 3 movimentos que acontecem no livro do Apocalipse. Eu vou encerrar por aqui, que meu tempo também já foi, deu para falar tudo isso. O primeiro movimento do livro vai cobrir os 5 primeiros capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 5. Isso aqui já tinha que ter o PowerPoint lá, né? Mas a semana que vem eu trago.
De que fala esse primeiro grupo de capítulos? Da entronização de Cristo no céu. Cristo é entronizado no céu. O segundo movimento vai do capítulo 6 ao capítulo 20. Quase que o livro inteiro. E ele fala da entronização de Cristo na terra. O que nós vamos encontrar nesse grupo de capítulos aí do livro do Apocalipse? A grande tribulação e a ira do Cordeiro. E no momento certo eu vou dizer para vocês qual é a diferença entre grande tribulação e ira do Cordeiro. E vai ser muito legal, porque vai tirar muita dúvida com relação à relação de Cristo com a igreja. Né? De Cristo com a igreja. Até porque tem muita gente que fala assim, não, a igreja não vai passar pela grande tribulação porque Cristo não vai fazer a igreja sofrer. Não pode. Ele não pode castigar a igreja, né? Cristo não pode castigar a igreja. Mas a grande tribulação é diferente da ira do Cordeiro. Ira do Cordeiro é um castigo de Deus, direto. Então nós vamos perceber essa diferença. Uma coisa acontece no mundo inteiro, uma coisa acontece direcionada diretamente por Deus. Lembra do Êxodo? Deus determina 10 pragas sobre o Egito. E na mente da gente, a gente acha que o povo judeu não sofreu. Não. As 3 primeiras pragas caíram também sobre os judeus. Pode ler lá no livro. Na 4ª praga que Deus fala, agora vai ser diferente. Eu vou fazer separação entre o meu povo e o teu povo, Faraó. O teu povo vai sofrer, o meu não. Mas vamos deixar isso para lá. Então, o segundo movimento, do capítulo 6 ao capítulo 20, a entronização de Cristo na terra, vamos ter a grande tribulação e a ira do Cordeiro. E o terceiro movimento, os 2 últimos capítulos, capítulo 21 e 22, é a entronização de Cristo na nova criação. Então, esses 2 últimos capítulos já transcendem a nossa história. Transcende a nossa história, já estamos num outro nível aí. Amém? Por hoje é só. Se você não gostou, não volta semana que vem. A proposta é mais ou menos esta. É tentar fazer você entender um pouco do livro. Para depois, quem sabe, se a audiência continuar, a gente fala do livro.